Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula bem específica, um assunto muito interessante, que é a Lei 10.098 de 2000, né? Professor, essa Lei 10.098 trata do quê? Da acessibilidade. O que vem a ser acessibilidade? Acesso de alguém para algum lugar. E são casos especiais que a gente vai estar tratando, né? Professor, normalmente este assunto vem junto com qual assunto, né? Vem o edital, né? Normalmente é cobrado, né? Também a Lei 10.048 de 2000. Professor, o que trata, professor, a Lei 10.048, né? A Lei 10.048, ele trata de atendimento prioritário. Aula essa que também é ministrada pelo professor Luiz e já está disponível na sua área do aluno, né? Professor, o que mais? Qual é o bloco aqui, né? Nós temos aqui também, né? Mais um decreto, né? Que é o decreto 52/96 de 2004, na qual o professor Luiz também vai gravar esse decreto na sequência, né? Ou seja, assim que eu concluir a gravação da Lei 10.098, vou iniciar as gravações do decreto 52/96. Por quê? Porque esse decreto é nada mais, nada menos que é o regulamento. É o regulamento, tá? Que regulamenta aí especificamente, né? Os dispositivos da Lei 10.048 e da Lei 10.098. Bacana? Feita essa introdução, esse marco teórico, aliás, esse marco legal, vamos para a lei, né? Toda lei necessariamente tem uma coisa chamada de ementa, né? Professor, o que é ementa? Ementa é exatamente esse texto aqui, que diz o que a lei vai fazer, né? Qual que é o objeto da lei, né? Então vem comigo, vamos lá, né? Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. A ementa da lei estabelece normas gerais, olha aí, estabelece, né? Normas gerais e critérios básicos, né? Critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Professor, vamos lá. Esse tipo de lei, como é que fica fácil a gente memorizar? A partir do momento que você consegue construir um juízo de valor sobre a lei, né? Professor, qual que é o objeto? Qual que é o objetivo da lei? Eu já falei para vocês, você tem que colocar, o objetivo da lei, você tem que colocar esse objetivo na sua cabeça, como um juízo de valor, objetivo, tá certo, da lei. Professor, qual que é o objetivo da lei? Exatamente isso, promoção da acessibilidade. Aí, promoção da acessibilidade. Professor, promoção da acessibilidade. O que vem a ser acessibilidade? Condições de acesso de alguém para algum lugar. De alguém para algum lugar. Professor, a partir desse momento, né, nós temos aqui uma coisa chamada de quê? Público-alvo. Ou seja, para quem se destina essa legislação. Aí nós temos o quê? Dois públicos-alvos bastante distintos, né? Para pessoas portadoras de deficiente, ok? Vamos colocar aqui, pessoas, né? Portadoras de deficiência. Ok, né? Ou quem? Pessoas com mobilidade reduzida. Mobilidade reduzida. Ou seja, o público, os ditames dessa lei, visa atender qual público-alvo? Pessoas portadoras de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Professor, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. São coisas diferentes na qual a gente vai trabalhar no decorrer da lei. Ok, né? Tudo bem. Então vamos lá, juízo de valor, para vocês entenderem essa lei. Qual que é o objetivo da lei? Promoção da acessibilidade. Professor, promoção da acessibilidade para qual público-alvo específico? Para dois público-alvos específicos, né? Pessoas portadoras de deficiência, que é um público específico,
específico, a gente vai falar sobre esse público, inclusive essa diferença entre pessoas portadoras de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida grande objeto, potencial questão de prova. Várias questões de prova de concurso já cobraram exatamente sobre isso. Ok, tudo bem. E agora, professor, estabelece agora como que a legislação, como que o poder público irá promover essa promoção da acessibilidade, né? Aí tem, como, né? Quais os meios, né, que a lei vai trazer? 2 meios específicos, né? Olha aqui, primeiro, estabelecendo normas gerais. Ok, normas gerais. E além de estabelecer normas gerais, ele vai estabelecer o quê? Critérios básicos. Pronto. A partir desse momento, garanto para você que você já tem um juízo de valor. Com base nesse juízo de valor, nós iremos explicar, nós vamos desenvolver o entendimento da lei, ponto a ponto, artigo por artigo. Bacana? Então vamos lá, isso aqui é muito importante. Anotem isso no seu caderno, tá? A ementa da lei, então você já sabe o objetivo da lei, promoção da acessibilidade. De quem? De pessoas portadoras de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Como que a legislação vai fazer isso, né? Através de estabelecimento de normas gerais e critérios básicos, né? Pronto, tá aí para vocês aí, né? Bacana, né? Professor, o que mais, né? Professor, por que o Estado, por que a administração pública, professor, tem a obrigação de promover a acessibilidade, né? Cara, primeiro, né, que isso aqui é um direito básico da sociedade, é um direito humano, e além disso, tá? E além disso, nós temos aqui um comando constitucional, né? A nossa Constituição de 1998. Nós sabemos que a Constituição de 1998 está no ápice do ordenamento jurídico no Brasil. E lá no seu artigo 227, artigo parágrafo 2º, diz o seguinte, vem comigo, amparo constitucional. A lei disporá sobre as normas de construção de logradouros, né? E dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, né? Ou seja, aqui já nesse dispositivo já fala aí um pouco sobre acessibilidade, ok? Então, o artigo 227, parágrafo 2º da Constituição Federal é importante para os nossos estudos, ok? Bacana, né? Professor, nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando a Lei 10.098 de 2000. A Lei 10.098 de 2000 traz o quê? De promoção da acessibilidade, o objetivo da lei, o objeto da lei, o conteúdo da lei. Ok, para quem? De novo, sendo repetitivo para você fixar o conteúdo, porque agora você vai entender, vai ter uma visão sistêmica da lei. Para quem? Qual que é o público-alvo? Pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Como? Estabelecendo normas gerais e critérios básicos, né? Ok. E agora, professor, essa lei, né? Ela é toda ela organizada em capítulos. Então nós temos aí 10 capítulos, né? Professor, o que significa cada capítulo, né? Cada capítulo significa dizer o seguinte, né? Um ponto específico da mobilidade a ser tratada. Então nós temos aqui o primeiro capítulo, que é as disposições gerais. Professor, o que trata as disposições gerais? Normalmente, o primeiro artigo da lei traz o quê? O objetivo da lei, o objeto da lei, que, claro, tem tudo a ver com a ementa da lei. A gente já estudou a ementa da lei. O que mais? O que nós trazemos? O que disposições gerais? Assuntos comuns a todos, né? A todos os demais capítulos e toda a lei. Professor, como assim assuntos comuns, né? Então, disposições gerais, assuntos comuns. Por exemplo, os conceitos, né? Professor, qual que é o público-alvo da lei? O público-alvo da lei diz respeito a quem? Pessoas portadoras de deficiência, ponto, né? E pessoas com mobilidade reduzida. Professor, onde que está o conceito de pessoas portadoras de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida? Exatamente aqui nas disposições gerais. Então, nós teremos o quê? Um artigo
que nós temos 10 conceitos que nós iremos aí utilizar no decorrer da lei. Então, primeiro ponto, disposições gerais. Cai bastante, né? E agora, professor, agora a gente vai trabalhar o quê? Olha só, cada capítulo trata de um assunto específico. Por exemplo, 2 elementos da urbanização. Né? Professor, elementos de urbanização, né? Elementos de urbanização, por exemplo, lá o passeio, a calçada, né? A calçada é o quê? Um elemento de urbanização. Então, esses elementos de urbanização deverá conter o quê? Qual que é, como que a lei vai promover a acessibilidade? Estabelecendo normas gerais e critérios básicos. Então, os critérios básicos e as normas gerais em relação aos elementos de urbanização estarão aonde? Lá no capítulo 2, né? Vamos lá, desenho e da localização do mobiliário urbano. Professor, o que vem a ser mobiliário urbano? Né? Por exemplo, bancos de jardim, bancos de praça, quiosques, né? Parte de urbanização. Também deverá conter o quê? Normas gerais e critérios básicos. Então, estará no capítulo 3, né? Capítulo 4, da acessibilidade nos edifícios públicos, né? Olha aí, 12 edifícios públicos, né? Olha só, pessoal, 2 edifícios públicos. Então, todos os edifícios públicos deverão atender o quê? As normas de acessibilidade constantes aqui no capítulo 4, né? Ou de uso coletivo, né? Professor, esse de uso coletivo são os edifícios privados de uso coletivo. Professor, eu quero um exemplo, né? Por exemplo, professor, de uso coletivo, né? Vamos colocar lá um shopping center, né? O shopping center é o quê? Ele é direito privado, não é um direito público, não pertence ao Estado, mas pertence ao quê? A particulares. Só que esse empreendimento de direito privado, ele tem a utilização coletiva. Se tem a utilização coletiva, deverá atender às normas, tá? As normas e os critérios específicos para a promoção da acessibilidade, né? Olha, uma geral, né, para vocês entenderem, né? O que acontece aqui? Já mando para vocês aqui, ó, o capítulo 5, né? Da acessibilidade nos edifícios de uso privado. Ah, professor, da acessibilidade dos edifícios de uso privado, né? Professor, por exemplo, né? A minha residência é o quê? De uso privado, tá? Então tá lá. Eu tenho que promover acessibilidade, né? Sim, você tem que promover acessibilidade. Claro que tem, né? Principalmente o acesso à sua casa, né? Tá certo? Vamos lá. Outro, por exemplo, eu tenho um empreendimento multifamiliar de 4 andares, né? Claro, como é que você vai chegar no 4º andar? Através das escadas, via de regra, né? E aí, professor, aí, claro, né, que a gente vai chegar no momento dessa norma específica, né? Tem que ter o uso obrigatório do elevador, porque é acima de 3 lajes, né? 3 pavimentos, perdão, né? E aí, professor, aí o seguinte, tem regras também que atenderem. Professor, como é que já caiu no concurso aqui? Já vi várias questões de concurso, inclusive a gente vai fazer uma daqui uns minutos, né? Que trata o seguinte, que é a lei de promoção, tá? A lei da promoção da acessibilidade, ela obriga apenas os edifícios públicos. Errado, né? Ele obriga também a atender às regras, né? Os edifícios públicos, os edifícios privados de uso coletivo, exemplo, comércio em geral, né? E os edifícios de uso privado, né? Um empreendimento multifamiliar, um prédio, por exemplo, residencial, né? De uso privado, somente quem mora ali que tem acesso àquele empreendimento. Então, isso já caiu na prova, né? Vamos lá, rapidamente, também pensou o que o legislador? Através do que? Acessibilidade no transporte coletivo, né? Tem regras específicas, né? Acessibilidade no sistema de comunicação. Professor, como assim, professor? Sistema de comunicação, né? Sistema de comunicação e sinalização. Aqui a gente está falando, em especial, a limitação sensorial, né? Ou seja, auditiva, visual, né? Auditiva, aí nós temos aí o sinal em libras, né? Em libras, né? Auditiva, né? Visual, né? Em braille, né? Braille lá tem a comunicação específica, né? Então, tem também essa comunicação. O próximo capítulo, o capítulo 10, que fala o quê? Sobre ajuda técnicas, né? O capítulo 9 fala do fomento à eliminação das barreiras, né? Ou seja, isso aqui inclui uma política pública, de quê? Uma política pública para eliminar as barreiras existentes aí de locomoção aí desse tipo, para promover a acessibilidade. E, finalmente,
as disposições finais, né? Com isso, eu fiz uma introdução para vocês, o que nós iremos estudar nessa lei, uma ajuda à memória aí para vocês aí, uma introdução ampla, ok? Bacana? Professor, com esse conhecimento, você já consegue, o aluno já consegue acertar algumas questões? Claro, por quê? Porque você tem essência. Qual que é a essência? O juízo de valor. Todas as disciplinas que você estuda, se você conseguir capitalizar, memorizar, entender, fixar o juízo de valor, você vai embora. Por exemplo, vem comigo, qual que é o objeto da lei? Promover a acessibilidade. Tá? Promover a acessibilidade de alguém em algum lugar. Quem é esse alguém? É o público-alvo. Dois públicos específicos, né? Pessoas portadoras de deficiência, claro, com limitação reduzida, né? Bacana. Como que ele vai fazer isso? Como ele vai fazer isso, né? Como ele vai fazer isso? Através de quê? Ele vai fazer através de estabelecendo normas gerais e critérios básicos. A gente vai estudar vários critérios básicos, né? Por exemplo, a reserva de vaga de estacionamento de 5% e assim por diante, né? Ok, bacana, bingo. O que mais, professor? Promoção da acessibilidade de algum lugar, de alguém para algum lugar. Esse alguém, a gente já falou, para algum lugar. Qual que é o local, né? Geral. Edifícios públicos, edifícios privados de uso coletivo, edifícios privados aí restritos. Então, todos eles, né? Transporte coletivo, né? Todos eles deverão atender. Bacana? Então, vem comigo, vamos lá. INAS Bampará 2018, cargo de escriturário. Vem comigo, né? A atual sociedade vive um momento de transformações latentes no que tange ao acesso da inclusão social e a acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, né? Desta forma, o artigo 227, parágrafo 2º da Constituição Federal afirma que a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Entretanto, nenhuma norma específica haverá sido criada para atender essa parcela da sociedade, até a promulgação da Lei 10.098 de 2004, de 2000, de 2000, que veio complementar de forma significativa o que já havia sido positivado pela Carta Magna no ano de 1998, no que tange aos direitos e garantias para a acessibilidade desses indivíduos. Com base no texto acima, qual alternativa corresponde ao previsto na Lei 10.098, né? E aí, professor, vamos fazer uma análise dessa questão aqui. A gente observa que nós temos aqui um texto ilustrativo gigantesco, né? Para ele perguntar o quê? Olha só, o que traz aí a Lei 10.098. Vamos para as alternativas, né? Alternativa A. As disposições previstas nessa lei são aplicadas apenas às questões de acessibilidade aos edifícios públicos, né? Professor, e aí? Está errado, né? Por quê? Porque o legislador ele trouxe um foco ampliativo, né? Não apenas ao acesso à acessibilidade dos edifícios públicos, né? Se fosse assim, somente o quê? Somente os órgãos públicos deveriam cumprir o atendimento dessa lei, tá? Mas pelo contrário, né? O direito privado de uso coletivo e o direito privado também, propriedade de direito privado também, as privadas também têm obrigação dentro das suas especificações de cumprir a lei, né? Ok. Vem comigo, então, a primeira está falsa, né? Segunda, as disposições previstas nessa lei serão aplicadas apenas às questões de acessibilidade nos edifícios públicos, né? Errado, né? É mais amplo, né? Olha aí, se você tem um juízo de valor, você acerta essa questão, né? Letra C. As disposições previstas nessa lei serão aplicadas às questões de ordenamento dos edifícios públicos, ok, e privados, ok, salvo em caso de ruas e logradouros, né? Esse salvo aqui, tá? Ele está falando exceto, né? Professor, ruas e logradouros, professor, ruas tudo bem. Então existe na lei, nessa lei, por exemplo, a 10.098, dispositivos para acesso a logradouros. O que é logradouros? Praças, né? Praças, quiosques, calçadas, né? Isso são logradouros, né? Tem o quê? Tem a rampa de acesso. Então está errado, porque as ruas e os logradouros também faz parte do escopo da lei 10.098, né? Vamos lá, letra D. As disposições previstas nessa lei serão aplicadas aos edifícios públicos, ok?
De uso coletivo? Ok. E o uso privado? Ok. Veículos de transporte? Ok. E no sistema de sinalização e comunicação? Ok, né? Cada item desse aqui é tratado em um capítulo específico da lei. Então, a alternativa D, ela está absolutamente correta, né? Letra E. As disposições previstas nessa lei não afetam as edificações do âmbito privado, como, por exemplo, as agências privadas, né? Agências bancárias. Está errado, tem 2 erros na letra E, né? Professor, por que tem 2 erros na letra E, né? Então vamos lá, os bancos, né? Na verdade, eles são sim direito público, só que o banco aqui, né? As agências bancárias são de uso coletivo, né? São de uso coletivo, não só de âmbito privado. Então está errado aí. E outro erro, porque também está no escopo dessa lei. Bacana. Então, gabarito corretíssimo é a letra D de dado. Letra D de dado. Capítulo 1º. Ok, vamos lá. Fixando a lei. Não pode ter preguiça. Vamos lá, vontade, coragem. Olha, vem comigo, vem comigo. Essa lei 10.098 tem quantos capítulos? Tem 10 capítulos. Cada capítulo tem um ponto. Agora o primeiro ponto é disposições gerais, né? Disposições gerais iniciais que serão utilizadas no decorrer de todas as leis, né? De todo o corpo da lei, né? Vem comigo. Primeiro, artigo 1º. Normalmente o artigo 1º, ele traz o quê? Uma complementação da ementa da lei. O que diz a ementa da lei? A ementa da lei é para que serve a lei. A gente já estudou a ementa da lei. Então vem comigo. Ó, esta lei estabelece normas gerais e critérios básicos, né? O que é isso? É como, né? Que vai fazer o quê? Qual que é o objeto da lei? Promoção da acessibilidade. De quem? De pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida. Bacana, né? Então tá aqui. Então já disse para vocês aí, né, o objeto, o público-alvo da lei aí, como vai fazer isso. Aí ele vem, né, a complementação, né, os meios, né, olha só, mediante supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação, né? Então ele colocou aí uma abrangência aí, como é que ele vai promover essas normas gerais aí. Então esse aqui é o artigo 1º, né? Onde a gente já tinha explicado ele parcialmente, né? Bacana, vamos lá. Temos o quê? Disposições gerais, né? Professor, qual que é outro assunto normalmente utilizado nas disposições gerais? A parte conceitual, né? Então, ele traz aqui a parte conceitual. A parte conceitual é muito importante. Por exemplo, a gente já trabalhou uma parte conceitual, né? Nós vimos o quê? Qual que é o objeto? Qual que é o público-alvo da lei? Pessoas portadoras com deficiência ou com mobilidade reduzida. Aí eu pergunto para você, professor, o que significa para as pessoas portadoras com deficiência? Eu faço a mesma pergunta para 3 pessoas diferentes, tá? Claro que uma não comunicando com a outra, as outras, cada uma vai saber mais ou menos o que é. E vão colocar o quê? Conceitos aí, talvez até semelhantes, mas o quê? Mais diferentes, né? Então ele traz o quê? A lei no artigo 2º, ele vai trazer o quê? Conceituação. Então o conceito oficial de pessoas portadoras com deficiência com o foco da promoção da acessibilidade. É isso que vocês deverão entender. Está onde? No artigo 2, né? A gente vai ler agora o quê? Todos os conceitos, todas as definições, né? Artigo 2º. Para os fins desta lei, para os fins desta lei, né? Então, assim, pessoas portadoras de deficiência. Não lá no conceito o quê? Da medicina, mas sim no conceito do quê? Do fins dessa lei. Qual que é o fim dessa lei? Qual que é o objetivo dessa lei? Promoção da acessibilidade. Então ele vai trazer o conceito para este objetivo, né? Cai bastante. Vem comigo. Primeiro, né? Acessibilidade, né? Acessibilidade vem da palavrinha acesso, tá? Acesso. Aí, acesso, né? Acesso, ok, de alguém, né? Ok, de alguém para algum lugar. Acessibilidade, acesso, exatamente isso, né? Olha aí. Possibilidade e condição de alcance para utilização. Né? Então, alcance para utilização, para algum lugar, com segurança, autonomia. O que significa autonomia? Não depender de ninguém. De espaços mobiliários, de espaços mobiliários, né? Espaços mobiliários, né? Bancos, cadeiras, não sei o quê, mesa de espaço para cinema e assim por diante, equipamentos urbanos, né?
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologia, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Claro, né? Porque o objeto aqui, o público-alvo, são exatamente o quê? Promover a acessibilidade desse público. Pessoas com deficiência, portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida. Bacana, né? Então, isso aqui que vem a ser acessibilidade, né? Professor, vem comigo, vamos lá, né? E agora, professor, segundo conceito, barreiras, né? Professor, o que vem a ser barreiras? Barreiras vai ser o quê? O obstáculo, né? O impedimento de você acessar algum lugar, né? Professor, como é que pode ser essa barreira? Diversas formas, né? Pode ser uma barreira aqui urbanística, pode ser uma barreira arquitetônica, né? Professor, barreira urbanística, né? Tem uma árvore, né? Por exemplo, né? Ou a arquitetônica, professor, né? O que acontece uma barreira arquitetônica lá, né? O espaço, né? O arquiteto lá fez lá um espaço da calçada, por exemplo, né? O quê? Que não cabe lá a cadeira de roda, e assim por diante. Então, temos vários tipos de barreiras, né? Temos barreiras aqui de transportes, né? De comunicação e informação, né? Como assim, professor, barreiras de comunicação, né? Não tem as placas sinalizando lá em braille, né? Ou em libras, né? E assim por diante. Então, vamos lá, barreiras, é obstáculo, né? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros classificados em. Esse em classificados em são os tipos específicos de barreiras. Então, barreira aqui que vem a ser? É o entrave, é o obstáculo, né? Não só físico, mas também atitude do comportamento, né? Então, a pessoa está lá, né? A pessoa está sinalizando lá um guarda de trânsito, né? Por exemplo, né? Não está lá, ele está sinalizando o trânsito, né? Só que ele não está fazendo uso do apito, não está fazendo uso do apito, né? E nós temos lá uma pessoa com deficiência sensorial, né? Ou seja, ela não está ouvindo, então o apito, né? Ela é cega, né? Se ela é cega, ela não tem um apito, ela fica perdida. Então está sendo o quê? Impedida, né? Tá certo? Está sendo impedida. Então, esse é um comportamento, né? Ou seja, o legislador não colocou apenas essa limitação em coisas físicas, mas também comportamental, muito importante. Primeiro tipo de barreira, barreiras urbanísticas, né? Barreiras urbanísticas, vem comigo. As existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público de uso coletivo, né? Então, barreiras urbanísticas aí, né? Com certeza, né? Barreiras arquitetônicas, né? Arquitetônicas já tem uma obra civil, né? As existentes nos edifícios públicos e privados, né? Uma barreira arquitetônica, por exemplo, onde não tem rampa de acesso, só tem escada, e aí é uma barreira, né? O cadeirante, por exemplo, vai ter dificuldade de acesso e vai tratar sobre esse assunto, né? Outro tipo de barreira, né? Barreira nos transportes, né? As existentes nos sistemas e meios de transportes, né? Por exemplo, um ônibus que não é adaptado para o cadeirante é uma barreira de transporte, né? Vamos lá, né? Outra, barreira de comunicação e informação, ou seja, né, as pessoas hoje, elas precisam de informação e comunicação, então ela tem que receber a mensagem de acordo com a sua capacidade de entendimento, né? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens, de informações por intermédio de sistemas de comunicação e tecnologia da informação, né? Normalmente, quando você faz em parques aí de uso coletivo, né? E tem as instruções para, olha só, olha o exemplo, as instruções na qual o fabricante lá do brinquedo passa, né? Então, normalmente ele tem o quê? Ele tem lá em libras, né? Ele tem libras ali para quê? Para o deficiente auditivo. Ele visualiza, mas ele é deficiente auditivo. Então, se não em libras, ele está sendo... É uma barreira. É uma barreira comportamental, é um entrave, né? Então, eu estou colocando exemplos de barreiras de comunicação e de informação, né? Vamos lá, próximo conceito importante aqui, tá? É muito importante esse conceito. Esse conceito aqui é o campeão de prova, tá? De questões de objeto de prova, tá? Nós temos aqui pessoas com deficiência,
Tá? Pessoas com deficiência é diferente de pessoas com mobilidade reduzida. E essa diferença o examinador adora cobrar. Ele quer saber se o aluno sabe essa diferença. Então vem comigo, vamos fazer a leitura de ambos primeiro, depois vem as explicações, né? É claro que está marcado aqui, a gente já percebe, né? Vem comigo, ó. Pessoa com deficiência, né? Aquela em que tem, né? Impedimento de longo prazo, tá? Longo prazo, pessoa com deficiência, longo prazo, né? Ok, de natureza física, olha aí, natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, sem interação com uma ou mais barreiras, né, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Aí eu vou fazer um parênteses aqui na explicação, né? Que uma das finalidades da lei é a inclusão, né? Quer incluir o quê? Esse público-alvo específico. Por que essa lei quer incluir o público-alvo específico? Ele quer promover a igualdade em quê? Ó? Olha só, né? Ó, que ela quer impedir o quê? Que possa obstruir sua participação. Então ela quer o quê? Que essas pessoas têm direito o quê? A participação plena e efetiva na sociedade com igualdade de condições com as demais pessoas, né? Bacana. Então, deficiência, pessoas com deficiência, né? Diversas naturezas, né? Ó, física, mental, intelectual, sensorial. Professor, sensorial, né? Sensorial pode ser auditiva, pode ser visual, né? Por exemplo, né? Física, claro, um cadeirante, né? Mental, o intelectual, né? Problemas de desenvolvimento mental, por exemplo, né? É de longo prazo. Bacana. Agora vem comigo. Pessoas com mobilidade reduzida. Só o termo já diz, mobilidade reduzida, né? Significa dizer que ele tem mobilidade. Só que essa mobilidade, ela é reduzida, né? Vamos lá. Aquela em que tenha, por qualquer motivo, qualquer motivo, olha só, um rol aqui exemplificativo, ampliativo, né? Dificuldade de movimentação permanente ou temporária, né? Professor, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, né? Então a pessoa, né? Fez uma cirurgia nos olhos, né? E ela está temporariamente, ela está se recuperando dessa cirurgia. Então essa pessoa, né? Ela está se recuperando, então ela vai se enquadrar aqui, pessoa com mobilidade reduzida, né? Aquela que tenha, por qualquer motivo, uma cirurgia aí nos olhos, né? Dificuldade de movimentação permanente ou temporária. Então está aqui, né? Temporária, no caso, né? Vamos supor que a pessoa fez a cirurgia, né? Ela fez a cirurgia e ela não recuperou 100% da visão. Então, essa limitação ela vai ser o quê? Permanente. Mas ela tem mobilidade, só que ela tem mobilidade aqui, por exemplo, né, permanente. Então, é muito subjetivo. Ok, tá? O que acontece? Gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção. Bacana, né? Agora vem o campeão de provas de concurso, incluindo o idoso, tá? O idoso, né? Então, o idoso, tá? O idoso aqui, tá? O idoso aqui. Então, o idoso aqui, tá? Ele pode, tá? O idoso aqui, né? Só para você ter uma ideia, né? O idoso aqui, né? Por exemplo, meu pai, ele não utiliza aqui dos benefícios da lei, tá? Dessa lei aqui que a gente vai ver os benefícios da lei, né? As normas gerais aí, né? Tá? Agora, tem gente idosa, né? Que sim, ela tem o quê? Por que meu pai não utiliza? Porque meu pai é um idoso e ele não tem mobilidade reduzida, né? Ele não considera que tem mobilidade reduzida, não tem dificuldade de movimentação. Agora, pode ser um idoso, tá, que tenha dificuldade de movimentação, então ele se enquadra aqui em mobilidade reduzida. Aqui você tem que se atentar que é diferente da Lei 10.048. A 10.048 fala em prioridade no atendimento, né? Os idosos aí acima de 60 anos, né? As pessoas acima de 60 anos, né? Tudo bem? Vem comigo. Gestante, claro, temporária, né? Olha só, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Então são considerados o quê? Pessoas aí, né? Com mobilidade reduzida, mas, o idoso, a gestante, lactante, pessoa com criança de colo, o obeso, né? Preste atenção, ele tem que ter dificuldade de movimentação
permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, coordenação motora e da percepção. Bacana, bingo, 10. Então, nós estudamos aqui a fundo o que? O público-alvo da lei. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes, mas aí tem um grau de proximidade, ok? Professor, como é que se cai na prova? Vem comigo, caiu assim. BB, CESP 2007, cargo de escriturário. Para efeito de acessibilidade, pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, uma ou outra, né? É definida como somente aquela que tem a sua capacidade de relacionar-se, né, com o meio e de utilizar de forma permanente limitada, né? E aí, professor, está errado, né? Por quê? Porque as pessoas portadoras de deficiência deverão ter limitações de longo prazo, ok? Já as pessoas com mobilidade reduzida, elas podem ser temporária, né? Olha aí, temporária ou permanente, tá? Olha aí, tá? Ou permanente. Então tá aí para vocês aí. Então ela está errada essa questão. Claro, aluno aqui do professor Luiz acerta uma questão dessa aqui com os pés nas costas, ok? Gabarito errado. Continuando os conceitos, né? Nós temos 10 conceitos, né? Acompanhante. Normalmente a pessoa aí com mobilidade reduzida necessita de um acompanhante. O que é o acompanhante, né? Aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Bacana, né? Sexto, elemento de urbanização, né? Olha, elemento de urbanização. Então, nós temos o quê? A urbanização de uma cidade. A calçada faz parte. O passeio, a calçada é um elemento? Sim, né? Então, é um elemento. É claro que esses elementos deverão estar adaptados o quê? À promoção da acessibilidade. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica, de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento, distribuição de água, paisagismo, tá? E que os materializam as indicações no planejamento urbanístico, ok, né? Se tem elementos de urbanização, nós temos um mobiliário urbano, né, que é a mobília, né? Então a mobília também tem que ser adaptada, né? A gente vai falar sobre isso no decorrer da lei. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização, adicionado, né, o mobiliário vai adicionar os elementos de urbanização, ou de edificação, de forma de que sua modificação, o seu translado, não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, um elemento mobiliário, né, postes de sinalização similares, terminais e pontos de acesso coletivo, as telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga, ou seja, semelhante, né? Então são o quê? Mobiliário urbano, né? Vem comigo, né? Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, né? Professor, tecnologia assistiva, né? Ou ajuda técnica. Dá um exemplo, sim. Eu já fui atravessar semáforos, por exemplo, né? Que era sonoro, né? Apertava pum, 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 ou seja, né? Então isso aí o que é? Uma tecnologia assistida para promover o quê? A promoção da acessibilidade. Vem comigo. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, né? Metodologias, estratégias, práticas, serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, né? Vamos lá. Item 9, né? Item 9, comunicação, né? A comunicação é a forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a brasileira de sinais, Libras, né? Então, olha aí. Então, na comunicação aqui, ó, bem específica, normalmente sensorial, né? Olha aí, ó. Libras, a visualização de textos, o Braille, olha aí, ó. Tá? Em Braille, né?
O sistema de sinalização ou comunicação tátil, né? Olha aí, tátil, né? Normalmente, né, aquelas guias de calçada, né, que é assim, né? Tá certo? Umas placas assim amarelas, né? Aí quando tem alguma decisão, aqui, ó. Tá? A gente vai falar sobre esse cara no decorrer da aula, né? Os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos de meios de formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias de informação e das comunicações, né? Nós temos aí essa situação, né? Bacana? Ótimo, né? Vem comigo. E finalmente, né, o nosso último aí conceito, né? Desenho universal, né? Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo recursos de tecnologia assistiva, né? Professor, o que significa isso, né? Então ele fala desenho universal, né? Então ele quer já criar regras aí, normas aí de forma universal, né? Onde os produtos, os bens, as construções já sejam construídas atendendo esses critérios, essas situações. Vem comigo. Pronto, pago o primeiro capítulo, né? O capítulo mais longo aí, as disposições gerais, nós trabalhamos os conceitos. E agora, professor, essa lei tem 10 capítulos, cada capítulo tem um ponto específico, né? Segundo ponto, capítulo 2, ele vai falar o quê? 2 elementos de urbanização, né? Como assim 2 elementos de urbanização? Ele vai falar o seguinte, para a construção de uma praça, né? Praça vai ser o quê? Um logradouro, um elemento de urbanização. Para a construção dessa praça, ela já terá que atender o quê? Normas específicas para promover a acessibilidade. Agora a gente vai falar isso para vocês. Vem comigo. O planejamento e a urbanização das vias públicas, rodovias, avenidas, ruas, alamedas, né? Dos parques e dos demais espaços de uso público, ok, urbanização pública, deverão ser concebidos e executados, né? Professor, o que significa concebidos, né? Ou seja, né, esses elementos, essas praças, parques aqui, já no projeto, olha aí, tá? Concebidos, né? Ou seja, na fase de projeto, já deverá atender os ditames dessas leis, né? Não basta estar no projeto, tem que ser o quê? Executados, de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então tá aí para vocês, né? Então tá obrigando o quê? Todos os elementos de urbanização, o poder público, no caso aqui, a União, os estados, DF e municípios, deverão já, na concepção, no projeto, executar esses elementos, né? Ok, professor, eu quero um exemplo de regra aqui, né? Tudo bem, parágrafo único, passeio público, né? Professor, o que é um passeio público, né? Passeio, onde as pessoas vão passear público, ou seja, qualquer um pode ir lá, né? É a famosa o quê, ó? Calçada, aí. A famosa calçada, né? Então, a calçada aqui é um passeio público, aqui já fala uma regra específica em relação a isso, né? Elemento obrigatório. Né? Elemento obrigatório. Ah, professor, né? Então a calçada... Professor, eu tenho um lote, construí minha casa, professor. Aí tem a rua, tá? Tem a rua, bacana. Professor, eu não vou fazer a calçada, professor. Eu não vou fazer a calçada, eu não quero. Não sou obrigado a fazer a calçada. E aí? É um pensamento correto ou incorreto? Super incorreto. Por quê? Porque a calçada, olha só, lei de promoção da acessibilidade, ela é obrigatória, né? É obrigatória para todos, porque todo mundo vai passar o quê? Na calçada, né? Elemento obrigatório de urbanização. Então, a calçada, o passeio público é o elemento obrigatório de quê? De urbanização. E parte da via pública. Professor, o que significa parte da via pública, né? Ou seja, faz parte da rua, da avenida, né? Da onde passam os carros, né? Normalmente segregado. O que significa normalmente segregado, professor? Então nós temos aqui, vamos comigo aqui, nós temos aqui uma via pública, tá? Segregado significa dizer, isso aqui, separado da via pública. Aqui está a calçada. Ok. Né?
ok, segregado e em nível diferente. Tá? Vamos fazer um corte aqui diferenciado, né? Ó, tá? Em nível diferente, aqui, ó. Então tem um meio fio aqui, ó, tá em nível diferente, tá certo? Ó, nível diferente. Tá? Então aqui tá os carros, né? Aqui passam os carros e aqui passam as pessoas, né? Segregado. Então olha aí, parâmetros para calçada, ó. A calçada tem que ser separado da via, né? Tá certo? Ele fala obrigatório, ó, normalmente, ó, ele colocou normalmente, não colocou uma regra absoluta, né? Normalmente, segregado, separado, em nível diferente, a calçada, né? Tá acima, né? Destinam-se somente à circulação de pedestres, olha aí, né? Então a calçada, atenção, isso o CTB traz aí com bastante rigor, é lugar exclusivo de quê? De pedestres, né? Ampliando um pouquinho aqui, pelo meu conhecimento do CTB, né? Também os ciclistas, né? Professor, posso andar de bicicleta na calçada? Não pode. Tá? Professor, posso, eu não estou montado na bicicleta, posso empurrando, pode sim, porque o ciclista desmontado da bicicleta, ok? Não está montado, não tá montado na bicicleta, empurrando a bicicleta, ele se enquadra também na categoria de pedestres, né? Olha aí, pedestres, né? E quando possível, tá? A implantação de mobiliário urbano, né? Urbano e de vegetação. Vegetação, árvores, grama, mobiliário, bancos de jardim, quiosques, essas coisas aí. Então pronto, tá aí, né? Vamos lá, olha aí uma regra, né? Ó, promovendo acessibilidade, na onde? Elementos de urbanização, né? Tá aí, ó, passeio público, né? Elemento obrigatório de urbanização, tá aqui para vocês, né? Ok, né? Professor, lei de acessibilidade, que mais aqui, né? Então ele fala o projeto concebidos e executados. Por exemplo, esse passeio público, né? Pela legislação, né? É o quê? Ó, é obrigado o quê? Ter acessibilidade. Olha aí, ó. Aqui é aquela rampa de acesso, né? A rampa de acesso aqui. Aqui tem uma esquina, né? Então tem uma, ó, sempre tem que estar dos dois lados aqui, né? A acessibilidade aqui das pessoas aqui, ó, parâmetros para a rampa de acesso, né? da calçada, né? Então aqui é um elemento mas é um elemento, ok? Vamos lá, vem comigo, né? Artigo 4º da lei. Olha só. As vias públicas, os parques, os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços imobiliários urbanos, deverão ser adaptados obedecendo-se à ordem de prioridade que visa maior eficiência das modificações no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras e de deficiência com mobilidade reduzida, né? Então a gente já está colocando aqui uma obrigação para o poder público, né? As vias públicas, os parques, então deverão, já existentes, os novos, já são feitos já com esse parâmetro, né? Então tem que promover essa acessibilidade, né? Vem comigo, parágrafo único, olha aí, olha só, ó, de novo, olha como é importante o juízo de valor, tá? Olha como é importante o juízo de valor, tá? Objeto da lei, promoção da acessibilidade, especificamente para dois públicos, pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida. Ok, como? Normas gerais e o quê? Critérios básicos, tá? Professor, quero um exemplo de normas gerais para promover a lei. Está aqui, parágrafo único, artigo 4º, já falamos vários. No mínimo, 5% de cada brinquedo, olha aí, equipamento de lazer existentes nos locais referidos no CAPT, olha aí, devem ser adaptados e identificados, olha aí, adaptados. Como ele pode ser adaptado? O cara é gordinho, então a cadeirinha tem que ser um pouquinho maior, identificado, tem que colocar lá a sinalização específica para esse público, né? Olha aí, identificados tanto quanto tecnicamente possível, a possibilitar a utilização de pessoas com deficiência, inclusive visual, com mobilidade reduzida, né? Então está aqui para vocês, 5% aí é uma regra básica, é um critério básico, né? Professor, outro básico que criou aqui, né? Voltando aqui um pouco, dois aqui, ó, aqui, ó. O passeio público, a calçada, então passada é o que? Uma norma geral de acessibilidade aonde? Aos logradouros, né? Às vias públicas, né? Então é outra regra básica para promover a acessibilidade, né? Vamos lá, outras regras ainda. Estão falando o quê? Elementos de urbanização, né? O projeto e o traçado dos elementos de urbanização
públicos e privados de uso comunitário. Nesses compreendidos itinerários e as passagens de pedestres. Aí, aqui é uma passagem de pedestre, olha aí. Os percursos de entrada e saída de veículos, as escadas e rampas deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né? Então tá aí, então a ABNT, professor, então os detalhes, por exemplo, uma que eu conheço bem, né? A rampa, né? Rampa de acesso, né? A rampa de acesso, né? Tem que ter uma queda de no máximo 8%, tá? E ela é obrigatória. A ABNT diz essas normas técnicas aqui, né? Um exemplo aqui de acessibilidade, de não acessibilidade, né? Tá aqui o cadeirante, né? E tem aqui o coitado subir. Consegue subir? Claro que ele consegue, mas rala, hein? Já tem que ser artista, né? Se tivesse uma rampa, um elevador, já atenderia a lei, né? Vamos lá. Parágrafo 6º. Os banheiros, né, olha aí, acessibilidade dos banheiros, de uso público, tá, existentes ou a construir em parques, praças e jardins e espaços públicos deverão ser acessíveis a dispor pelo menos um sanitário e um lavatório que atendam às especificações das normas técnicas da ABNT. Então, a ABNT que vai dizer, por exemplo, uma das normas técnicas para o banheiro deficiente tem que ter o quê? Tem que ter lá, como é que é aquele negócio que você pega assim na mão, assim? Não, puxador, não, sumiu. Né? Tem que ter o corrimão espacial, o assento é diferenciado, o vaso sanitário é diferenciado, a pia é diferenciada, né? Então está obrigando a outra norma aqui de promoção e acessibilidade, né? Então, nesses espaços públicos, os banheiros deverão tem que ser o quê? Tem que ser público, ou eu chamo a atenção para vocês, desculpa, aqui deveria estar em amarelinho para vocês, né? Em pelo menos um, tá? O que vai acontecer? Já caiu na prova. O cara falou em pelo menos 10%, né? Não é em 10%, pelo menos um, né? Deverá ter essa especificação do banheiro, né? Vamos lá, 2. Os eventos organizados, aqui, o cabeça do artigo 6º diz respeito a quem? Aos espaços públicos, né? Ao banheiro de uso público, né? De todos, né? Os eventos organizados em espaços públicos e privados, né? Shows, etc. Show o quê? Privado, né? Em que haja instalação de banheiros químicos, deverão contar com unidades acessíveis a pessoas de deficiência com mobilidade reduzida. Ou seja, aqui está obrigando os organizadores de shows, né, tanto público quanto privado, que tenham o quê? Um banheiro específico para pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. Vamos lá, aí ele fala do parágrafo 2º, né? Isso aqui é uma alteração de 2019, ele trata do percentual. O número mínimo de banheiros químicos acessíveis corresponderá a 10% do total. Olha aí, 10% do total, garantindo-se pelo menos uma unidade acessível no caso da aplicação do percentual resulte em fração inferior a 1. Então ele até ajudou aqui o parágrafo 2º a explicar o capítulo, que aqui diz um capte pelo menos 1, aí ele falou 10%, e se a fração for menos, aí será 1. Como assim, professor? Tem 9 banheiros. Tá? 9 banheiros. Não, vamos lá, tem 3 banheiros, 10% seria 0,3. Então a fração é menor que 1. Então, nesse caso, ele é obrigado a colocar pelo menos 1. E vai colocar 1, né? Ok? Bacana. 10, né? Vamos lá. Artigo 7º, vem comigo aqui. Olha aí as regras, né? Em todas as áreas de estacionamento de veículos, olha só o comando da questão, desculpa, a cabeça do artigo. Em todas as áreas de estacionamento de veículos. Na minha casa? Não. Na onde? Localizadas em vias ou em espaços públicos, tá? Deverão ser reservados vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres. Professor, por que deverão ser reservados próximo à área de circulação de pedestres? Porque essas pessoas têm mobilidade prejudicada, né? Devidamente sinalizadas, então essas placas aqui, essas áreas, essas vagas são sinalizadas
para veículos de transporte de pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção. Então, o veículo, né? Então, não basta a pessoa ter essa dificuldade, né? Ela tem que ter o quê? Tem que ter a sinalização, né? Tem que estar o carro lá com a adesivagem corretamente para que o decreto que vai falar sobre isso, né? Que é o decreto 5296, que a gente vai estar na aula, a gente vai explicar com mais detalhes sobre isso. Bacana? Ok, 10. Então pode cair a questão assim, qual que é a localização? A localização dessas vagas reservadas serão o quê? Sempre próximas, né? Dos acessos de circulação de pedestres, ou seja, sempre as melhores vagas, né? Ok, né? Vem comigo. Último comando desse capítulo 2º, né? As vagas em que se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente a 2%. Olha a outra regra aí da promoção da acessibilidade, ó. 2%, né? Garantida no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes. Professora, no meu empreendimento eu não coloquei nenhuma vaga. E aí? Pode ter certeza absoluta, tá? Pode ter certeza absoluta que é o seguinte, que o cara aí não vai conseguir o habite, não vai ter aprovação do seu projeto, né? No projeto constava, na hora da execução, o cara não executou, não reservou as vagas, né? Não identificou as vagas. E aí? Pode ter certeza que ele não vai ter o habite lá para funcionamento do seu empreendimento, né? Bacana. Capítulo 3, agora ele fala do desenho e da localização do mobiliário urbano. Professor, mobiliário urbano, aqui, ó. Isso aqui é uma placa de sinalização, é um mobiliário urbano, né? Ó, um elemento da urbanização, uma árvore, né? Está aqui, né? Isso aqui, então, exemplos, né? Aqui a árvore aqui, né? O que acontece? Também, para esse desenho aqui, tá? E a localização tem regras específicas. Qual que é a regra básica, professor? Nós estamos falando aqui, promoção da acessibilidade. Nessa foto aqui, por exemplo, da árvore bem no meio da calçada aqui, a gente observa que é uma calçada aqui que ela não é regular, né? Até para as pessoas normais aqui tropeçam. Eu sou campeão de tropeçar nas coisas, cara. Ainda mais aqui, né? Olha esse dente aqui dessa árvore aqui, né? Dessa raiz aqui. Aparente, não. Então, isso aqui não está de acordo com a regra. Agora, olha outro exemplo aqui, né? Aqui, ó. Tátil, né? Sinalização tátil aqui para os deficientes visuais, né? Essa aqui sem nenhum obstáculo, que é o exemplo, né? Esse, por exemplo, aqui é um exemplo, né? Do desenho imobiliário aí, no passeio, né? Atendendo à legislação. Vem comigo, artigo 8º. Os sinais de tráfego, por exemplo, aqui, ó. Sinais de tráfego, a placa aqui, ó. Placa de trânsito, tá num lugar ali que não atrapalha ninguém. Os semáforos, né? Postes de iluminação e quaisquer outros elementos verticais, ó, olha aí, né? De sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação, de modo que possam ser utilizados com a máxima comodidade. Então não tem que dar o quê? Não pode atrapalhar o fluxo, né? Ótimo, vamos lá, ainda lá do mobiliário, né? Vem comigo. Os semáforos de pedestres instalados nas vias públicas, então o artigo 9º, tá? O artigo 9º ele vai trabalhar de semáforo, né? Professor, o semáforo, né? O semáforo, vamos lá, vocês lembram o semáforo de pedestre, ele é o quê? De cor, né? Verde, você vai andar, né? Tá autorizado você cruzar a via. Vermelho, pare, não pode, né? Não é isso? Tá? Então, vamos lá. E aí, o semáforo ainda tem a pessoa andando, né? Aí, ó. Andando, né? Bacana. Para que isso? A pessoa, por exemplo, é daltônico, né? A pessoa é daltônica, então ele tem o quê? Uma mobilidade reduzida permanente. Tá? Então ele não diferencia as cores, né? Então semáforo, então ele pode colocar a pessoa paradinha, né? Eu já vi alguns muito bacana, tá lá, vamos lá, semáforo. Estou falando o quê? De promoção da acessibilidade, né? Pessoas com deficiência visual, pode ser de cor que for, colocar o mesmo não vai enxergar. E aí para a inclusão? A inclusão o quê? Ó, sonoro, é exatamente essa norma, essa regra que vai trazer o artigo 9º. Para esse público específico, né? Vai falar do semáforo, né? Para pedestres instalados nas vias, semáforos para pedestres. Por que para pedestres? Porque nós temos semáforo para veículos e para pedestres, né? Instalados nas vias públicas, ok, né? Sim, 99% das vias públicas, né? Deverão estar equipados com um mecanismo que imita sinal sonoro suave. Tá? Então, deverão estar equipados.
intermitente. O que é intermitente? Pim, 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 pim. Sem estridência, ou seja, volume, né? Sem estridência. Ou com mecanismo alternativo que sirva de guia ou orientação para a travessia, ou seja, travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, né? Ou seja, o legislador aqui deixou em aberto outras possibilidades de tecnologias que possam ser criadas aí para facilitar a travessia de pessoas com deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim determinarem. Então está colocando, né, que esses dispositivos, se a intensidade do fluxo de veículos e periculosidade, o perigo da via, assim determinarem. Ou seja, ele está falando que somente obrigado se tiver um fluxo considerável ou tiver um perigo iminente na via para a instalação desse equipamento. Bacana? Essa é a regra geral. Tá? Então, se o examinador, todos? Não. Somente se tiver esse perigo iminente, tá certo? Ou alto fluxo. Bacana. Nesse sentido, o legislador, sabiamente, ele falou, para aí, mas tem um tipo de situação que eu vou obrigar esse tipo de semáforo especial para atender os deficientes auditivos. Aí você tem que pensar qual situação que ele vai colocar uma regra de obrigação. Está aqui, os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação. Olha aí. Grande circulação não tem bem-querer. Ele é obrigado a instalar esse equipamento, grande circulação, ou que deem acesso a serviços de reabilitação. Professor, como assim serviços de reabilitação? O cara está numa clínica lá, tá de recuperação, não sei do que, de reabilitação. Então, perto dessas clínicas de reabilitação ou grande circulação, são dois casos, aí esses caras são o quê? Obrigatórios, devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que imita sinal sonoro suave para orientação do pedestre. Então tá aí para vocês, né? Então, nesses casos, grande circulação ou próximos de acesso aí a serviço de reabilitação, obrigatoriamente deverá ter esse tipo de semáforo instalado, e esse tipo de semáforo ele é especial para atender a acessibilidade do deficiente visual. Bacana, né? Vem comigo, vamos lá. Mais ainda, né? Falando de elementos do mobiliário urbano. Artigo 10, vem comigo aqui, né? Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que permitam sejam eles utilizados por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, o mobiliário aí, tá, tem que ser projetado e instalado em locais que permitam, né? Então, para dar acesso, né? Ok. Artigo 10A, vem comigo. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para pedestre, né, que ofereça risco de acidente, a pessoa com deficiente deverá ser indicada mediante sinalização tátil. O que é a sinalização tátil? É exatamente isso que mostra a figura, né? É aquela sinalização que fica vertical, né? Horizontal, né? No piso lá da calçada do empreendimento, né? Onde ele tem um fio guia, né? Como a gente tem aqui, professor, saber que ameaça a circulação, esses pontinhos aqui, né? Quem está ali se guiando sobre isso aqui para deficiente visual, né? Ele vai se posicionar, né? Alerta no piso, é apeso de alerta de acordo com as normas técnicas pertinentes. Aí são as normas da ABNT que trata sobre isso, bem específica, ok? Bacana. Este aqui é o capítulo do quê? Do mobiliário urbano, né? Pago. Vamos lá. 4º ponto da lei. Então, essa aqui é um ponto da lei bem específico, né? Aqui ele vai obrigar o quê? Regras específicas para quem? Para acessibilidade em prédios públicos ou de uso coletivo. Então é o seguinte, prédios públicos, INSS, ia falar INAMPS, né? Antigo, 30 anos atrás, né? Não. Então lá, Receita Federal, prédios públicos é obrigado a fazer isso. É o legislador de uso coletivo. Quando fala de uso coletivo, significa que a propriedade ela não é pública. Se ela não é pública, ela é o quê? Privada. Tá?
só que ela é de uso coletivo. É exemplo, né, que todo mundo adora, né? Shopping centers, né? Então é de uso coletivo. Então, o de uso coletivo, isso já caiu na prova várias vezes, vai cair com certeza. Eles estão obrigados a atender essa regra também de acessibilidade, né? Bacana, vamos falar das regras aqui, o que diz a legislação aqui, né? Como é que vai promover esse produto, né? A construção, novos empreendimentos, a ampliação do empreendimento já existente ou a reforma do já existente, de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo, né, tanto público quanto privado, né? Está aqui, né? Deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida, né? Professor, como é que o poder público controla isso? Através da prefeitura, poder municipal. Aí, ó, certo? Aí, ó, através da prefeitura, né? Então o cara quer fazer o quê? Um novo empreendimento. Aí. Ele quer fazer um novo empreendimento. Então ele vai ter que ser o quê? O projeto tem que ser o quê? Ó, o projeto, tá? Do novo empreendimento deverá ser o quê? Aprovado pela prefeitura. Se não estiver de acordo com as regras, né? Ele não poderá ser aprovado, assim que controla. Tá? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar do decreto 5296 de 2004, que regulamenta essa lei. Tá? Parágrafo único, aqui traz alguns parâmetros para aprovação desses empreendimentos, construção, ampliação, reforma. Né? Para fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação, reforma de edifícios públicos ou privados, destinados ao uso coletivo, deverão ser observados pelo menos os seguintes requisitos de acessibilidade. Aí ele traz 3 requisitos específicos. Primeiro, nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas dos acessos de circulação de pedestres devidamente sinalizados para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente. Está aí. E aí, pessoal, a regra cumpre-se com certeza. Então, né, todos os empreendimentos, tanto público quanto privado, aí, deverão reservar vagas para portadores de deficiência. Veículos, né, claro, devidamente identificados, né, que tem aí o sinalzinho lá, né, colocado no vidro, né, fixado no vidro, né, que ele tem que destinar. Qual é o local? Claro, sempre no próximo à circulação, aí são as melhores vagas, né? Vou colocar assim entre aspas. Vamos lá, outro requisito para esses empreendimentos de uso coletivo e para o bem público, né? Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá constar livre de barreiras arquitetônicas, não pode ter pilar, não pode ter portas, não pode ter nada, e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência com mobilidade reduzida. Então ele falou assim, pelo menos um dos acessos, né? Então o shopping center, o órgão público tem 10 acessos, né? E aí todos têm escada, dançou. Pelo menos um deles, né, não deve ter o quê? Não deve ter nenhum obstáculo. Então ele vai ter que fazer uma reforma para adaptar a isso, né? Aí as regras de engenharia de arquitetura, nós temos aí essas regras, né? E finalmente, né? São 4, né? Vem comigo aqui, mais um. Pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontalmente, né? Ou verticalmente, tá? Né? No mesmo piso ou no piso superior ou inferior, todas as dependências de serviço do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade que traça essa lei. E, finalmente, né, os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Ou seja, uma regra que obrigando, né, que esses empreendimentos, pelo menos um banheiro especial reservado aí para pessoas aí portadoras de deficiência. Professor, na LAC Concurso? Sim, a LAC Concurso, né, nós temos nossa sede aqui em Cuiabá, nós temos presencial e nós não temos lá um banheiro, tá? Reservado para portadores de deficiência, né? Claro, 100% adaptado. Bingo! Tá aí a regra aí, né? 12. Vem comigo, né? Olha que coisa interessante aqui, né? Vão comigo, olha só. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar
deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizem cadeira de rodas. Então, isso aqui é específico para o cadeirante. E de lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, né? Inclusive acompanhante de acordo com a BNT, de modo a facilitar as condições de acesso, circulação e comunicação, ou seja, espaços reservados especiais, né? Sobre esse artigo 12, eu tenho que falar para vocês uma passagem, Copa do Mundo de 2014 no Brasil, né? O que o sujeito fez? O sujeito foi lá e comprou o ingresso lá no teto do estádio, longe. Falou, putz, lá em cima, longe, né? Não vou ver nada. O que o sujeito fez? Ele emprestou uma cadeira de rodas com o ingresso, chegou, né, no estádio. O brasileiro é terrível, cara. A gente tem que acabar com esse comportamento, né, do nosso querido povo. O cara chegou lá com a cadeira de rodas, né? Aí o seguinte, cadeirante, não vou lá em cima, negativo. Aí ele foi num espaço especial, super privilegiado, na frente, não tinha nada na frente dele, cara, só ele e o campo, né? Tava lá. Aí o Brasil fez um gol. Aí ele não aguentou. Ele estava sentado e... cara, tá na internet esse vídeo, cara. Olha, é terrível, né, cara? Nossa senhora, né? Vamos lá. Então, olha, os espaços aqui, né, em shows, tá, tem que ter do cadeirante, né? 12A, vem comigo. Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para atendimento a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Então, o que acontece aqui, gente? Isso aqui é muito importante, né? Então, o estabelecimento comercial, lá concurso, tem lá uma cadeira, né? Uma cadeira de rodas, né? Então, isso aqui visa o quê? Visa a sua acessibilidade. O cara está na casa dele, tem a cadeira dele. Aí ele vai se deslocar para o cursinho, né? Aí tem que levar a cadeira, mais uma coisa para transportar. Então, o legislador pensou que os estabelecimentos deverão oferecer, pode ser motorizado ou não, né? Então tá aí para vocês, né? Olha, tem que cumprir a regra, né? Tá aí, ó, a regra dos empreendimentos, né? Vamos lá, gostosa a aula, né? Tranquila, né? Vamos lá, quinto ponto, né? Quinto ponto aqui. Então, o que vai tratar de acessibilidade aqui agora? Edifícios de uso privado. A minha residência é o quê? É um edifício de uso privado. Bingo, tá aqui, né? Pronto, tá lá. Então tem regras específicas para edifício de uso privado, né? Professor, eu moro num prédio com 5 andares, uso privado multifamiliar, ok? Os edifícios de uso privado, em que seja obrigatória a instalação de elevadores, olha aí, tá? Obrigatória a instalação de elevadores. Então é o seguinte, né? O cara tem uma casa aqui, ó. Ok? A casa tem 2 pisos. Essa casa aqui é obrigatória o uso de elevadores? Não. O Brasil todo. Agora. 1, 2, 3. Aí. Nossa casa tem um prédio. Fez um predinho para ele. 2. Tem problema não, cara. Pagando, tendo dinheiro, que mal tem, né? Tá aqui, ó. Ó. Aí o seguinte. Essa regra obrigatória não vai estar no plano diretor de cada município. Normalmente, empreendimentos, né, com mais de 3 pisos, ok? Ó, uso obrigatório de elevador. Professor, mas aqui é 2, eu posso fazer um elevador? Rapaz, o dinheiro é seu, cara. Você que sabe, cara. Pode fazer, o problema é seu, tá? Então vamos lá. Vamos ler de novo aqui para vocês entenderem. Vem comigo aqui. Os edifícios de uso privado. Então, uso privado significa que não é nem bem público nem de uso coletivo, em que seja obrigatória a instalação. Então, regra geral, empreendimentos que têm mais de 3 pisos tem que ser obrigatório o elevador. Ok. Deverão ser construídos atendendo os seguintes requisitos de acessibilidade. Ou seja, quem que estou falando aqui? Estou falando dos empreendimentos
desse caso aqui, ó, o B, tá? Que tem mais de 3. Então, esses empreendimentos, vamos lá ver as regras, as normas específicas desses empreendimentos, com o objetivo de promover o quê? A acessibilidade. Percurso acessível de uma unidade que una as unidades habitacionais com o exterior e com dependências de uso comum, né? Então, vamos lá. Como assim? Eu tenho um prédio, tá lá, ok? Uso comum com o exterior até a rua, né? Até o logradouro tem que ser o quê? Tem que ter lá o corrimão, tem que ter a via, tem que ter o passeio, tem inclinação e assim por diante. Então tem que seguir as regras, né? Percurso acessível de uma edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum aos edifícios vizinhos, né? Então são 2 blocos, né? Então de um bloco ou outro, a acessibilidade e essa comunicação deverão atender às regras de acessibilidade, né? Vem comigo, finalmente, o último aqui, cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. O que significa essa cabine aqui? É que a cabine do elevador ela tem a porta de, no mínimo, parece 90 centímetros, né? 90 centímetros que diz as regras aí da BNT, as regras da BNT de construção civil. Então, nesses casos aqui, eles são obrigados a atender, né? Vamos lá, professor? Com certeza. Vem comigo aqui. Olha só. Os edifícios a serem construídos, os novos edifícios, né? Quais edifícios? Aqueles edifícios que é obrigatórios, né? Com mais de um pavimento. Olha aí, com mais de um pavimento, ok? Além do pavimento de acesso, então tem um pavimento de acesso, tem mais um. À exceção das habitações unifamiliares. Professor, é muita coisa aqui. Professor, como é que você sabe esse negócio aqui, cara? Eu sei bastante isso porque eu já me envolvi com bastante construção da minha casa, eu tenho um outro empreendimento, concurso, eu já participei de 4, 5 aí, empreendimentos, né? Então eu me aprofundei bastante sobre isso, né? A minha casa de que eu moro, ele é unifamiliar. Então, a minha casa unifamiliar, que eu tenho 2 pavimentos, pronto, não pode, né? Ok, né? Ok. Não faz. Agora, os outros, o comércio, né? Um comércio, tudo bem, daí vai ter que ser. Tá? Ok. E que não estejam obrigados à instalação de elevador. Aí, ó, não estejam, bacana. Agora, vamos lá. Regra geral, agora, deverão dispor, tá? Deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum desse edifício atender os requisitos de acessibilidade, né? Então aqui já tem aí, né, quando tem mais de um piso, já tem que atender aí, tá? Já tem que ter aqui o acesso ao elevador, artigo 15, né? Ok, as instalações, facilitem instalações de elevador adaptado, né? Ok. 15. Caberá ao órgão federal responsável pela coordenação da política habitacional regulamentar a reserva de um percentual mínimo total das habitações conforme características da população local para o atendimento da demanda de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Professor, o que significa isso, né? Vamos lá, o programa Minha Casa Minha Vida, né? Não sei o quê. Está dizendo o seguinte, né? Que o Ministério responsável por essa política deverá fazer, né, um percentual de residências, né, para atender especificamente esse público, tá? Para atender especificamente esse público. Bacana? Fechamos aí o ponto número 5, né? E o ponto número 6, né? Aqui a promoção da acessibilidade, o legislador colocou o quê? Vários pontos e itens. Né? Aqui pensou também em uma outra situação, que é a acessibilidade nos veículos de transporte coletivo, em especial aqui a Bandeirantes, né? Como é que pode acontecer isso, a acessibilidade da promoção, né? O mais comum, como começou, né, antes era o quê? Espaços reservados, né? Assentos reservados a gestantes, a idosos, né? A deficiência visual, auditiva, estão lá. Normalmente o primeiro, o acesso, né? Sempre os melhores bancos, né? Os bancos aí, né? E agora também o quê? De cadeirante, né? Artigo 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir
os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas, né? Então ele já jogou o quê? Eles deverão atender normas técnicas específicas, né? Aqui a gente viu aqui que tem o quê? Uma elevação nesse ônibus aqui, tem um elevador, né? Tem uma plataforma, né? Ele vai entrar na plataforma, ele vai suspender o cadeirante, ele vai entrar lá no seu espaço específico, né? Vem comigo, capítulo 7º, né? Tá acabando, vem comigo aqui. Da acessibilidade no sistema de comunicação e sinalização. Comunicação, né? Aqui a gente está falando especificamente aí, a grosso modo, dos públicos específicos. Aquele com deficiência visual, né? Aí vai ser a comunicação que é em braille ou aquele auditiva, que vai ser em libras, né? Vai ser em libras, né? Esse aqui é um L, tá? Ah, professor, sabe, é um L, né? Vem comigo. O poder público promoverá a eliminação de barreiras de comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis ao sistema de comunicação e sinalização as pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, o esporte e o lazer, né? Nesse sentido aqui, eu quero fazer um comentário, né? Por exemplo, né? Vários sites públicos, né? Já tem lá, já tem a versão lá de acessibilidade. Você clica lá, já tem uma forma de comunicação diferenciada, né? Vamos lá, 18. O poder público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braille, linguagem de sinais, libras, né, e de guias intérpretes para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. 19. Então é o seguinte, o poder público implementará a formação. Então hoje, né, isso eu falo que é uma política pública bastante em vigor. Nós temos aí uma política pública bem efetiva aí, nós temos vários centros de formação, principalmente em Libras aí no Brasil todo, né? 19. Os serviços de radiodifusão sonora e sons e imagem adotarão plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso de linguagem de sinais ou outra subtitulação para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva na forma e no prazo previsto em regulamento, né? Então, trouxe essa aqui também, serviço de radiodifusão, né, televisão, por exemplo, aqui, para atender esse requisito aqui, né? Vamos lá, capítulo número 8, né? Sobre ajudas técnicas, né? Vem comigo, ajudas técnicas, né? O poder público promoverá a supressão de barreiras urbanísticas, né? Então, o poder público aí, ele tem a obrigação de suprimir toda e qualquer barreira urbanística no sentido de promover a acessibilidade. O que ele vai suprimir? Arquitetônicas, transporte e comunicação mediante ajudas técnicas, né? Então, o poder público vai estar sempre auxiliando aí a sociedade, a população, no sentido de superar essas barreiras, né? O poder público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e as agências de financiamento, fomentará programas destinados, né? Ou seja, o legislador aqui trouxe o quê? Ele trouxe uma prerrogativa também, né, de falar o seguinte, olha, poder público, você aí vai ter que estudar o caso, né, investir nisso, né, novas tecnologias, e que está falando a promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção de deficiências, ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para as pessoas portadoras de deficiência, a especialização de recursos humanos em acessibilidade, ou seja, existe uma política pública aí de investimento e estudos nesse sentido, né? Vamos lá, artigo 21A, né? Ou seja, foi acrescido esse artigo 21A e seus incisos, né? São 4 incisos mais o parágrafo único. Ele foi inserido pela lei 13.835 de 2019, né? Ele fala do famoso kit, né? Olha aí, né? O famoso kit. Este assunto aqui não está muito claro ainda em relação a esse kit, mas vamos fazer a leitura aqui. As pessoas com deficiência visual será garantido sem custo adicional. Isso cai em prova, olha só. Sem custo adicional, ou seja, o empreendedor vai ter que absorver esse custo, né? Quando por elas solicitado, está lá quem que solicita deficiência visual.
Então, isso aqui é uma política pública exclusivamente para o deficiente visual, tá? Visual. Que conterá, no mínimo, 4 dispositivos que poderá conter esse kit, né? Etiqueta em braille, né? Você comprou, né, por exemplo, lá, né, um notebook, né? Então lá tem que ter uma etiqueta em braille, tá ali, né? Etiqueta em braille, tá? Olha, filme transparente fixo ao cartão com informações em braille, com identificação do tipo do cartão e os 6 dígitos finais do número do cartão, né? Etiqueta em braille, identificação do tipo de cartão em braille, primeiro dígito, à esquerda para a direita, identificador do tipo de cartão, que pode ter vários tipos de cartão, né? Ok, né? Fita adesiva, para fixar etiquetas em braille em dados no cartão, né? E nós temos aí, finalmente, o porta-cartão, né? Aqui já especificamente para o cartão de crédito. Ó. Objeto para armazenar o cartão e possibilitar o portador acesso às informações necessárias ao pleno uso do cartão, com identificação em braille, número completo do cartão, tipo de cartão, de bandeira, do nome do emissor, da data de validade, código de segurança e do nome do portador do cartão, né? Ele quer o quê? Promover a acessibilidade, né? Parágrafo único. O porta-cartão, que trata o inciso 4 do caput desse artigo, deverá possuir tamanho suficiente para que conste todas as informações descritas no referido inciso e deverá ser conveniente ao transporte pela pessoa com deficiência visual, né? Então, o cara com deficiência visual deverá ter um cartão aí também, né? Então, seja porta-cartão com tamanho maior e ele vai ter informações em braille, né? Ok, capítulo 9. Vamos lá, das medidas de fomento à eliminação de barreiras, né? Ó, medidas de fomento, o que é fomento? Ele quer incentivar, quer fomentar determinada coisa. O quê? Eliminar as barreiras. Por que quer eliminar as barreiras? Porque barreira é um obstáculo ao objetivo da lei, que é a promoção da acessibilidade. Ou seja, o poder público está aqui envolvido nessa eliminação. Vem comigo, artigo 22. É instituído no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça o Programa Nacional de Acessibilidade, com dotação orçamentária específica, cuja execução será disciplinada em regulamento. Ou seja, né, tem um Programa Nacional de Acessibilidade com recursos públicos que visa o quê? Eliminar barreiras aí da acessibilidade. E, finalmente, o capítulo 10, que são das disposições finais, né? Professor, o que significa disposições finais? São os itens de fechamento da ideia da lei, né? Finais, né? Para terminar, para concluir, né? Ok, vem comigo. Dificilmente eu vejo uma questão aí que é cobrado em concurso público das disposições finais. Tá? Dificilmente eu vejo. Normalmente ele pega a parte inicial, as coisas mais importantes, né? Mas se o cara quiser fazer uma prova de uma questão para realmente selecionar, ele pega a parte final, que dificilmente eu não chego até a parte final. Artigo 23. A Administração Pública Federal direta e indireta destinará anualmente dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob a sua administração e uso. Ou seja, né, ele quer o quê? Cumprir a lei. Então, anualmente, todos os órgãos já destinam uma verba para fazer essas adaptações, para eliminar as barreiras. Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput desse artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano da vigência da lei. Uma regra de transição, né? Uma regra de transição aí, que é 2000, já começou a valer, né? Artigo 24, vem comigo aqui. O poder público promoverá campanhas informativas e educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à integração social da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Eu, particularmente, eu já presenciei várias campanhas educativas nesse sentido. Artigo 25, né? As disposições dessa lei aplicam-se aos edifícios e imóveis declarados bens de interesse cultural ou de valor histórico, artístico, desde que as modificações necessárias observem as normas específicas reguladoras destes bens, né? E, finalmente, último slide, artigo 26.
As organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos nessa lei. Ou seja, ele deu aqui voz aí, né? Deu voz aí às associações aí em defesa dessas pessoas, né? Visual, né? Auditiva, né? Em 27, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 19 de dezembro de 2000. Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República nessa ocasião. Pronto! Pronto, gente. Ó, papo reto com vocês. Esta aula é o suficiente para que você acerte todas as questões da Lei 10.098. Orientações pedagógicas. Daqui um dia, 2, tá? Não precisa assistir esse vídeo novamente. Baixa a lei seca e faça uma leitura detalhada, porque aqui nós passamos artigo por artigo desta lei, tá certo? Artigo por artigo, que eu tenho certeza absoluta que você vai acertar todas as questões da prova deste assunto. As pessoas conseguem chorar muito mais facilmente do que elas conseguem mudar, né? Então, elas conseguem o quê? Chorar mais facilmente do que mudar, né? Cara, não adianta chorar, você tem que mudar a sua postura, porque se você muda a postura, não acontece aqueles motivos que fazem você chorar. E o processo de mudança, gente, é lento e gradativo, mas ele acontece. Depende muito da sua vontade, da sua determinação, do seu querer de mudar. Eu sempre digo que as pessoas, eu vejo várias pessoas que reclamam, mas eles não têm atitude de fazer mudar. Bacana, meus amigos? Ó, um forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.